Oi, eu sou Luísa Mandetta e nesse vídeo eu quero te desafiar. Como é que você tá aí em relação às suas condutas de comportamento com os tipos 9 amados da sua vida? Outros não tão amados, né? Vai que você tem um chefe tipo 9 aí que você não gosta, mas tem que conviver com ele. Então esse vídeo é para você que quer saber que nível você tá de irritação aos outros tipos. A gente vai começar, como eu gosto de começar, com o tipo 9, mas nós vamos fazer uma sequência dos 9 tipos do Enneagrama e me puxa aqui nos comentários, me cutuca aqui, falando que tipo que você quer que eu fale primeiro. Geralmente eu faço aquela sequência, 963, é o nome da minha escola, não é à toa, né? Esse nome tem todo um significado, que passa pela formação da nossa personalidade, mas vai demorar um pouquinho essa sequência, como tudo no Enneagrama, as coisas são demoradas, são complexas. Então, se você estiver morto aí de curiosidade de saber como lidar melhor com o tipo X, me chama aqui nos comentários que eu coloco esse tipo na prioridade, combinado? Bom, gente, esse na verdade é a parte 2 de um vídeo que eu já gravei, espero que você já tenha assistido ele, que é como identificar se o 9 ele tá no seu melhor ou no seu pior, se ele tá maduro ou imaturo, se ele tá num nível de desenvolvimento alto ou baixo. Eu tô conversando aqui com pessoas que já têm uma noção do seu tipo, tá? Então, se você fez um teste, se você fez uma imersão de 3 horas ou um dia, se alguém te falou o seu tipo, eu te sugiro muito a pesquisar, eu te encorajo muito a aprofundar, a ter certeza mesmo. Tem pessoas que levam anos, ou como essa professora aqui que vos fala, meses para ter certeza do seu tipo, do seu subtipo. Então, vale a pena você dar uma estudada a mais, porque provavelmente se você teve um contato rápido com o Enneagrama, e esse contato rápido ele pode ser de anos, inclusive, tá? Dependendo do nível de superficialidade ou de aprofundamento, né? Provavelmente você tá na estatística ali dos 70% das pessoas que estão identificadas erradas, tá bem? Então, você que tá assistindo esse vídeo, eu espero que você já dê uma maratonada aqui no canal, que você tenha aí contato com outros professores, que seja, mas que você tenha um nível de certeza maior, porque tudo que você for fazer aqui, o Enneagrama ele é muito customizado. Então, pode ser que você ache que uma pessoa é tipo 9 por um tal motivo, que ele não é, e aí você vai fazer alguma coisa e pode irritar ela, tá? Então depois você não vem aqui me culpar também, né? Tá bom? Como de costume, você que é meu aluno da 963, que é a minha escola em educação continuada em Enneagrama, a gente se encontra lá toda semana, no mínimo 1 hora, a gente troca ideias, o pessoal participa pra caramba, tem muito depoimento, tem muita troca de experiência, muito conteúdo, muita prática. Você sabe que tudo que eu tô falando aqui já está na escola 963, né? Eu sei que vocês são alunos, vocês adoram, né, ficar assistindo os vídeos aqui, vocês me enjoam, não sei como é que vocês me enjoam da minha cara. Mas assim, tá tudo mais profundo lá, mais aprofundado, mais detalhado, com mais exemplos, óbvio, com participação de vocês. Então você acha tudo isso na aula 53, que é a nossa sequência de aula de guia de relacionamento, tá? Então não vem dar um xarope, você que é aluno meu, fala, ai Luísa, eu vi um vídeo no YouTube, eu fiquei com dúvida. Vai na aula 53, porque aqui são pinceladas da aula completíssima, profunda e que tá lá para você na sua plataforma já disponível, né? A gente tá começando agora essa sequência, eu tô em setembro de 2023, a gente começa essa sequência agora, mas você que é da Escola 963, você já tem o guia de relacionamento, né, que é a nossa sequência de aulas, eu emprestei da Helen Palmer, tá? Esse nome é do livro dela, tá todo lá na nossa biografia, na nossa bibliografia, né? Bibliografia, eu sempre confundo. É o guia de relacionamento de todos os tipos. Aqui não dá tempo, gente, é o formato do YouTube, a gente precisa seguir alguns padrões aqui, mas lá eu aprofundo também nos subtipos, tá? Então, como lidar melhor com o tipo 9 é o nosso tema aqui. Você que é meu aluno, você vai saber como lidar melhor com o 9 social, com o 9 autopreservação, com o 9 sexual, tá bom? Eu te encorajo sim a conhecer a escola, porque de fato ela vai te dar um ou outro patamar de entendimento, tá bom? As descrições estão em todos os vídeos, como é que você entra no link para conhecer como é que funciona a escola. Mas bora lá, meu pessoal, não deixa de assistir. Então a primeira parte desse vídeo, que é eu explicando ali como é que é um 9 desenvolvido, um 9 não desenvolvido, é um vídeo bacana para quem é 9, tá? É um vídeo legal para quem não é 9? Você vai identificar e ponto. Não vai ter muita coisa que você vai poder falar. Não vai bater lá no ombro do seu amigo e falar, oh, eu descobri que você é 9, descobri que você não, desenvolvido. Pelo amor de minha Nossa Senhora, né? Você não vai fazer isso, você vai elegantemente mudar a sua maneira de agir com ele. Agora, o desenvolvimento dele, como diz meu professor Márcio Schutz, é porta de banheiro.
é de dentro para fora. Então o desenvolvimento dele é ele que tem que cuidar, ele que tem que decidir. É difícil pra caramba, você sabe. Você tenta mudar suas coisas e é difícil pra caramba. Você imagina pra ele, né? Que nem quer mudar, que você que tá enfiando goela abaixo. Então deixa o outro quietinho e a proposta aqui de mudança é para você. Como lidar melhor com o tipo 9, se você for pai, mãe, cuidador, né? Se você trabalhar com o tipo 9, então aqui eu vou te dar algumas ideias em relação a isso, tá bom? Lembrando, só mais uma lembrança, aqui no canal tem muito vídeo sobre tipo 9, muito vídeo sobre as variantes instintivas, né? Como é que é um tipo 9, autopreservação, o social, tem vídeo sobre hierarquia de instintos, né? Então, como é que é um 9 com o social reprimido, como é que é o 9 com o social dominante. Dá uma maratonada lá, tá, gente? É interessante você dar uma maratonada, porque aqui, de fato, é para quem já sabe o basicão. Então, eu tô assumindo que esse basicão é responsabilidade sua, você correu atrás, você já sabe, e eu já tô falando de coisas avançadas, tá bom? Tem uma coisa sobre o tipo 9, né? O nosso físico que reprime o próprio centro. O bichão é forte, né? Eu falo o ser humano, tá? Homem ou mulher. Então ele é forte, ele tem uma fortaleza, ele tem presença. Muitas vezes o 9 chega no ambiente, ele muda o ambiente. Não como o 8 muda, né? Porque o 8 é meio rolo compressorzão, né? Ele muda de fato fisicamente as coisas, ele gosta disso, é um físico também. O 9, ele muda através de uma certa paz. Né? Então é interessante porque ele é do centro instintivo, o Eneagrama ele mostra o ser humano através do emocional, mental e instintivo, ele é físico, ele tem energia, tá? No sentido de que quando ele entra no ambiente, ele vai, parece que emanando algumas ondas, assim, sabe? Vai ficando todo mundo minimamente mais calmo, né? Todo mundo vai ficando, assim, meio que no lugar, com um pouco mais de paz. Você pode perceber isso, que o 9 ele tem essa habilidade, sabe, de fazer isso. E pode ser, por essa questão de ser um físico que reprime o próprio centro, ele tenha na voz uma dificuldade de reter energia, sabe, de reter a atenção. Então eles às vezes são muito monotom, né, fala num tom só, fala meio envergonhado, são mini coisinhas que vão acontecendo que a gente não sabe explicar direito, mas que a gente consegue vivenciar. São mini coisas ali que vão acontecendo que muitas vezes ele vai falando e a voz dele some, tá? Alguns deles, por serem muito complexos, né, mentalmente complexos, eles tendem a ser prolixos na fala. Tá? Então é muita coisa, né? Se você for olhar na literatura, você vai ver que alguns autores eles falam que o vício emocional, a paixão, né? Do tipo 9 é a preguiça, e todos são categóricos em falar, não é preguiça de fazer alguma coisa ou de trabalhar, né? É uma preguiça espiritual, uma preguiça de ser. Tá? E eu brinco que tem a preguiça de fazer e a preguiça de parar de fazer. E a preguiça do 9 é bem essa preguiça, a preguiça de parar de fazer. E muitas vezes ele tem uma preguiça de parar de falar. Às vezes ele é prolixo na fala, às vezes a fala dele é meio assim envergonhada, não sei, ele olha para baixo, ele quer que as pessoas meio que parem de olhar para ele, mas isso é inconsciente, ele gostaria de ser reconhecido, eu falei isso na primeira parte desse vídeo, mas inconscientemente aquilo tá meio que incomodando, não é muito consciente para ele esse movimento, né, de chamar a atenção. A consequência disso tudo, ele tem muita dificuldade em ser ouvido, tá? Eu tenho 10 anos atendendo e dando aula para tipo 9. Então, tenho 10 anos que eu ouço isso de diversas formas diferentes. É uma dica que eu queria, assim, que ficasse claro para você que convive com o tipo 9. Geralmente ele sofre por não ser ouvido. Então, muitas vezes a gente tem uma falta de paciência mesmo, a gente quer terminar a frase para ele, a gente quer resolver, porque a velocidade de resolução ou de decisão de algumas coisas simples, né? Eu falo isso bastante, mas assim, onde que a gente vai almoçar, onde que a gente vai tirar férias, né? Então, às vezes resolver coisas simples, trocar uma lâmpada, né? Às vezes isso pode ser uma coisa muito demorada para o tipo 9. E o que as pessoas, né, mais ansiosas, mais impacientes, que convivem com o 9 tendem a fazer? Elas tendem a resolver para ele. Elas tendem a terminar a frase, elas tendem a cortar o 9. Então presta atenção, você, que é um ser humano que está estudando autoconhecimento, e o estudo do autoconhecimento não é para você se sentir melhorzinha, é para você melhorar com os outros, para você ser mais harmonia aonde você tá, né? Mais calmaria onde você tá e menos fogo na palha, sabe? Então presta atenção que se você convive com 9, se você supõe que alguma pessoa que é da sua convivência é um tipo 9,
Presta atenção nisso. Escute o que ele está ouvindo, o que ele está falando. Ouça atentamente, né? Faça movimentos ali do rosto que você está escutando, que você está concordando, ou que você está em dúvida, ou que você queria que ele falasse mais sobre isso. Vários atendimentos individuais, na verdade, eu preciso ficar puxando. Então, mas me conta um pouco mais sobre isso que você falou agora. Me fala o que você sentiu, me fala como é que foi. E aí eu fico meio como uma entrevistadora ali, porque ao passo que tem muitos tipos que no atendimento individual o atendimento não termina, né, que eles têm dificuldade. Não, mas deixa eu só te contar mais uma coisa, só mais uma coisinha, a gente já passou do tempo, mas só mais uma coisa. Com o tipo 9 pode ser o contrário, né, pode ser que eles tenham essa dificuldade de falar sobre si. Muitos tipos 9 são muito falantes, eu já falei sobre isso, mas muitos tipos 9 podem ter uma trava para falar sobre si ou uma trava para falar, tá? Então, presta atenção, porque muitos deles tiveram uma interpretação de infância que não foram ouvidos, que falava a mesma coisa que uma outra pessoa ao seu lado, só que aquela coisa que a pessoa falava ressoava, todo mundo ouvia, todo mundo dava atenção, e a coisa que ele falava não, tá? Dica preciosa. Então, meu serzinho impaciente, presta atenção nisso, ouça, não só o tipo 9, ouça as pessoas. A gente vive desse mal, né? Meu marido, que é um 5, ele fala, hoje todo mundo é tão sabido, né? Ele fica brincando assim, né? Então, hoje todo mundo sabe tudo, hoje todo mundo fala sobre tudo, né? E aí a gente não ouve mais a pessoa, sabe? A gente não ouve. Quantas pessoas eu encontro aqui, né, nos atendimentos individuais ou em sala de aula, que na verdade, assim, ó, elas querem ser ouvidas, né? Se no relacionamento tivesse essa escuta ativa, né, de ouvir sem reagir, sem já pensar na resposta ou sem estar viajando, se eu tivesse interesse mesmo pelo outro ser humano, muito dos nossos problemas de relacionamento estariam resolvidos, tá? Então fica aí um desafio para ver se você consegue fazer isso, tá bem? Pode parecer, o próximo tópico seria sobre o reconhecimento. Presta atenção, porque o tipo 9, geralmente, ele fica com um trabalho pesado. Seja da vida pessoal, seja da empresa, ele geralmente fica com um trabalho pesado, ele tem dificuldade de vender esse peixe, ele tem dificuldade de falar o que tá fazendo, ele tem dificuldade de mostrar quantas horas ele tá precisando para fazer aquilo, e muitas vezes a gente esquece de reconhecê-los. Muitas vezes a gente esquece de falar assim, olha, nossa, você arrasou nisso, ninguém conseguiu resolver isso e você conseguiu, né? É claro que quem só trabalha por reconhecimento é uma criança, né, gente? É uma pessoa imatura que, não, eu só trabalho se os outros me motivam. Aí sua vida vai ficar um pouquinho complicada, sinto em te dizer. Mas talvez falte a nós que estamos ali convivendo com o tipo 9, reconhecer mais ele, sabe? Encher mais a bola dele, ajudar ele a fazer esse movimento de, pô, vem aqui, você fez uma coisa tão legal, vamos ensinar as outras pessoas? Muitos deles amam ensinar, né? Você pega um 9 autopreservação ali com uma pegada mais mental, né? Porque como ele reprime o próprio centro, pode ser que ele roube um pouco de energia do mental ou do emocional. Você pega um 9, assim, desse estilo, ele vai amar ensinar. Ele é um excelente professor e muitas vezes ele fica mais calado, esperando as pessoas virem até ele, tá? Você que é um ótimo líder, né? No âmbito social, no âmbito empresarial, vai prestar atenção nisso, tá bem? Muito legal para o tipo 9, é um apoio e direcionamento positivo. Sem sombra de dúvida que nos meus atendimentos, eu já passei aí talvez milhares, mas com certeza centenas de atendimentos, e boa parte deles de tipo 9, assim, gente, absurdo o nível de resultado que eles trazem, sabe? Assim, é absurdo, é mudança de vida, né? O Richard Rohr, que é um professor de Enneagrama, tipo 1, ele fala uma coisa que é um pouco incômoda e que eu acho que faz muito sentido, que é assim, alguma coisa parecida com isso, tá? Desculpa que não é exatamente isso, mas ele fala assim, os tipos 9, meio que assim, graças a Deus que eles vieram meio adormecidos, porque se tivesse mais tipo 9 acordado, né, ciente de si, ligado nas próprias questões, o mundo seria um pouco diferente, entende? Então, assim, é muito impressionante que quando o 9 tem oportunidade, direcionamento positivo, alguém para dar uma chacoalhada nele, fala assim, meu filho, acorda, você tem muito mais potencial que isso. Minha filha, né, como diz os jovens, né, bota um cropped e reage, né? Então, assim, sai desse relacionamento, sai dessa empresa, larga esse povo, vem cá que eu te ajudo, assim, é impressionante que quando ele tem uma orientação positiva, o nível de resposta que eles dão, sabe, o nível de resultado tende a ser muito fantástico, tá? Então, assim, interessante você ver o quanto você tá sendo essa pessoa ou não, né? Ele gosta muito de decisões compartilhadas, né? O 9 tem dificuldade, muita dificuldade com autoritarismo, né? Então, qualquer coisa meio goela abaixo, ele meio que faz entender que tá tudo bem pra ele, porque a motivação é paz e tranquilidade, mas não tá.
tá? E aí ele vai demorar pra fazer, e aí ele vai murmurar, vai falar mal de você pra outras pessoas, vai criar um ambiente ruim, sabe? Então é bem legal pro tipo 9 dividir as decisões. Sentar, falar por que foi resolvido isso, né? A esposa sentar com o marido, explicar para ele por que foi resolvido tal coisa, sei lá, o gestor falar com o funcionário por que mudou, por que contratou uma consultoria X, participar ele das coisas importantes. Ele vai se sentir ouvido e é assim que ele gosta de fazer, né? Por isso que muitas vezes as decisões dos noves, elas tendem a demorar, porque eles gostam de envolver todo mundo. Só que é uma decisão que quando é tomada, ela tende a dar certo, porque as pessoas participaram daquilo de alguma maneira. Então, prestar atenção nisso pode ajudar, tá? Gente, tem bastante coisa, de novo, aula 53 para quem quiser aprofundar, tá bom? Mas tem bastante coisa. Uma coisa que é bem interessante é ajudar ele com as prioridades. Então, se você puder, se você tiver uma influência sobre ele, ajude a ele perceber o que precisa ser feito antes ou depois, ele pode ter dificuldade com isso, tá? Um pilar muito importante é para que você que é cuidador de 9. É tão importante, né? Porque aquela criancinha, se você tiver uma criança, né, abaixo dos 8, ela tá sendo moldada, ela tá sendo formada. Cara, olha a responsabilidade, olha a possibilidade de mudança de vida, né, que você vai ter naquela criança que você está influenciando, não sendo mãe ou pai, né, diretamente, apenas, né, mas olha a possibilidade de influência positiva que você pode ter nesse ser humaninho que tá em fase de construção da sua personalidade, sabe? Tá bom, mas se você tem um filho mais velho, é claro que tem coisas que você pode mudar pra melhor e vai ser bom, tá bom? Quero falar então sobre o filho 9. A gente tem aula sobre isso também, sabe qual que é a aula que é? Aula 81 na Escola 963, aula 81, pra quem é meu aluno, vai lá nessa aula que ela tá fantástica, são 3 mães, se não me falha a memória, 3 mães, tá? Mas são 3 cuidadoras, não lembro se era mãe ou pai, de tipo 9, e elas falando sobre... São 3 mães, lembrei. E elas falando sobre os filhos. Ai, gente, fantástico, sério, vai lá, aula 81. Bom, mas vamos lá. Ajudar o 9 com hábitos e rotinas, tá? Então é muito legal, diminui... Não podemos esquecer que o 9 é ansioso. Tende a ser uma pessoa muito mental, por incrível que pareça, as coisas vão parando na cabeça e paralisando o corpo, tá? Então, ajudar para a criança, qualquer uma que seja, rotina é remédio, tá? Para uma estrutura de uma casa, para a vida de organização, para uma autonomia na vida, para tudo, se eu pudesse resumir, rotina é remédio, é coisa que a gente deveria fazer um pouco mais, né? Dentro da loucura, né, de cada um. Da vida de cada um, mas pro 9 é importante ele ter hábitos positivos, rotinas, o que você vai fazer amanhã, diminui um pouco a ansiedade dele, melhora na organização do tempo, é uma coisa que se você for cuidador de 9, você vai ter que trabalhar bastante, como ele organiza esse tempo, porque ele tem uma relação irreal em relação ao tempo. Ele acha que o tempo é infinito e daqui a pouco ele tá louco, né, procrastinando um monte de coisa, porque ao mesmo tempo tem dificuldade de falar não. Então eu faço isso, eu faço aquilo, eu ajudo meu irmão, eu faço isso, e daqui a pouco ele põe um monte de coisa ali no guarda-chuva dele e não consegue fazer, porque tem uma visão meio ilimitada do tempo, que é uma tradução da falta de limite que ele tem do corpo dele com o mundo, tá? Falei sobre isso no vídeo número 1 desta série. Tem uma coisa que é bem interessante que eu percebo que as mães me trazem como resultado, como resultado positivo, que é começar a falar de si. Então, nossa filha, hoje você estava na escola, você não acredita, me deu uma saudade do seu avô, do meu pai que faleceu, e aí eu me senti meio assim, você acredita que eu tinha até uma consulta e eu preferi desmarcar, entende? Então, falar do que você sente para que você seja um exemplo seguro para ele, para que ele olhe e fale assim, cara, eu posso falar das coisas que eu sinto, né? E quando ele fizer isso, quando ele der uns surtos, assim, de ansiedade ou de raiva, tentar o mínimo possível demonstrar que aquilo é uma coisa negativa, tá bom? É claro que assim, um menino de 14 anos fazendo isso, né, é diferente de uma criança de 4 que não tem noção. Então, vocês que são pais, eu tenho certeza que hoje em dia tem um nível de conhecimento enorme, né, para você saber qual é a faixa etária pelo menos um espaço, né, é esperado para cada criança, vocês têm acesso a essas coisas, mas assim, validar as emoções, a raiva, a inveja, né, a tristeza, validar essas emoções para que ele vá para a vida adulta sabendo que ele pode falar sobre isso, porque o que aconteceu com a criança 9? Ela teve uma interpretação de que ela era responsável por trazer amor, harmonia, muito parecido com a criança 2, tá? Nesse aspecto.
responsável por trazer harmonia, amor, coisas boas, coisas positivas, meu, e aí eu não posso falar o que eu tô sentindo. Eu não posso falar que eu fiquei chateada, porque, enfim, eu não consegui pegar o brinquedo do meu amigo, porque você combinou de ir no shopping comigo, não foi? Não posso falar nada disso, né? Ah, Luísa, mas o meu filho é tão reclamão, meu filho 9 vive reclamando. Ok, mas preste atenção se ele não tá fazendo um movimento que o 4 autopreservação costuma fazer, que é de reclamar de coisas periféricas para meio que amenizar o que realmente está ferindo ele. Tá? Então presta atenção nesses detalhes que podem fazer absoluta diferença, tá? Não precisa ameaçar, geralmente o 9 é uma criança maleável, boazinha, tenta o máximo possível diminuir o seu nível de agressividade, né? Aquelas mães tipo 6 contrafóbicas como essa professora, diminuir a agressividade na fala, minha querida, né? Às vezes a gente tá só querendo ser agilizada, mas a gente é muito grosseira mesmo, né? Tirando eu e você. As outras mães tipo 6, né? Tô falando do tipo 6 de brincadeira, mas assim, vários de nós, né? Temos uma fala mais assertiva que pode ser ouvida como uma grande ameaça para uma criança 9. Presta atenção nisso, tá? Uma casa sem gritos, uma casa onde todo mundo conversa, não é que todo mundo é zen budista 100% do tempo, a gente perde a paciência, a gente tá atrasado, a gente levou bronca na empresa, tudo isso vai acontecer, tudo bem, tá? Mas assim, se observa se você não tá usando isso como expediente, se você não tá usando isso todos os dias, sabe? Ser sem paciente, ser gritona, vai fazer isso que eu vou tirar seu videogame, né? Então, aliás, tenta não dar videogame, né, pro seu filho 9, porque eles têm uma tendência a uma certa narcotização, sabe? Então, o máximo possível de natureza, né? A Isa Minatel que sempre fala isso, né? Não vamos descarregar a bateria, vamos cansar, como é que é? Vamos cansar. Ai, gente, eu não vou saber agora, depois eu vou escrever aqui. Mas ela fala uma coisa muito interessante que basicamente sai dos eletrônicos e da tela e vai para a natureza, vai gastar energia, né? Alguma coisa nesse sentido. Então, é muito bom pro tipo 9 esporte. Pro menino 9, os esportes mais voltados à força, que ele se sinta mais seguro, sabe? Então, ajude essa criança a desenvolver autonomia e autossegurança através do seu corpo, ele é um físico, né? Através de um baita de um esporte. Aliás, vários tipos 9 são atletas profissionais. Poxa, eles têm habilidade para isso e quem sabe você não tá ajudando, né, o seu filho a achar essa habilidade. Tá bom, meu pessoal? Vamos ver o que mais. O bom ouvinte, a gente copia lá, né? Eu falei sobre o bom ouvinte do adulto 9, copia aquilo, escute, né? Muitas vezes quando tem outros filhos ou outras crianças, provavelmente as outras crianças vão ser mais falantes, dê possibilidade para ele falar mais, tá? Muitos 9 adultos buscam a minha ajuda porque não consegue falar, não consegue se expor numa reunião, não consegue pedir um aumento, não consegue pedir uma mudança de cargo, não consegue se expor com o marido ou a esposa. Então, presta atenção nisso, que pode ser uma coisa que ele vá tendo habilidade desde novinho, tá? Bom, de novo, subtipos, para quem quiser saber dos subtipos com mais assertividade, aula 53 na 963. Quero falar uma última coisa pra gente finalizar. Uma coisa que eu acho muito importante, você que é cuidador de 9. Todos nós somos influenciáveis de uma certa maneira, somos seres humanos, então, né, se você é como eu e é brasileira, a gente provavelmente vai gostar de arroz, feijão, farofa, né? Se você é como eu, que é baiana, provavelmente você vai gostar de tapioca, né? Apesar que tapioca tá no Brasil todo, se você provavelmente é como eu, cresceu em Minas, você vai adorar pão de queijo. Então eu tô fazendo umas brincadeirinhas aqui, né? Tem sempre um xarope que fala, eu sou mineira, eu odeio pão de queijo, mas tá, você entendeu, né? Então, todos nós seres humanos, a gente é moldado pela cultura, né? Pelo ambiente que a gente vive. Agora, o 9, ele tem uma predisposição até isso bem exacerbado, tá? Então, a influência que o meio causa a ele é muito grande. É muito grande, tá? Então preste atenção nisso, nos amigos, em como é que as pessoas da família estão influenciando, o quanto você precisa mudar para ser uma influência mais positiva para ele. Presta atenção porque isso é uma coisa que tende a ser determinante na formação de personalidade da sua criança 9, tá? Se você gostou então desse vídeo, compartilha. Me siga aqui no Instagram, grande parte das pessoas que assistem os vídeos não me seguem, então me siga no Instagram, a gente tem crescido o número de seguidores, compartilha, né, esse vídeo,
aperta aí nesse joinha, aperta no joinha e principalmente comenta aqui, comenta pra mim se você se identificou com alguma coisa, se identificou com alguém, se você quer completar alguma coisa. Vários vídeos aqui do nosso canal tem muitos comentários e várias vezes eu vou relendo assim e isso é muito rico. Então na nossa comunidade do Enneagrama, a gente tem uma responsabilidade porque a gente recebeu uma joia na nossa mão, né, gente? Essa sabedoria, ela é uma joia, ela é uma pérola, um tesouro da humanidade, como diz Domingos Cunha. E a gente tem a obrigação de compartilhar, de melhorar, de aumentar de exemplos a nossa comunidade. Então, eu te peço que você seja ativo nesse movimento de compartilhar, de ajudar a vida das outras pessoas e de colocar o seu comentário aqui embaixo também. Essa sequência é uma sequência que eu vou falar sobre o melhor e o pior, né? Quando cada tipo tá no seu melhor e no seu pior. Então, você vai assistir vídeo disso dos 9 tipos do Enneagrama. Se você é da Escola 963, você já tem essas aulas, elas estão no módulo Guia de Relacionamento, todos os tipos, todos os subtipos já estão lá. Se você se interessou por esse tema, vá lá, porque lá tá mais aprofundado e já completamos tudo. Aqui no YouTube a gente tá começando agora. E me conte também aqui nos comentários qual tipo que você quer que eu fale depois. Se ninguém falar nada, eu vou falar do 6, tá? Não é pra puxar sardinha do meu tipo, não. Mas é porque geralmente eu faço 9, 6, 3, né? Então, se ninguém pedir outros, eu vou começar falando do 6, mas me fala aqui qual que você tem mais curiosidade de saber, tá? Te espero, então, e querendo dar o passo seguinte em relação à profundidade, eu te espero também na Escola 963. Um grande abraço, até o próximo vídeo.